Eu sei que muita gente acha que a velhice traz paciência, que a gente aprende a deixar pra lá, a não se importar tanto. Mas o que ninguém conta é que, às vezes, o silêncio da idade pesa mais do que qualquer grito. E foi no dia do aniversário do meu neto que percebi. Haviam me colocado no canto da história, como se eu fosse um detalhe fora do lugar. Me chamo Elsa, tenho 64 anos. Sou avó, mãe, viúva. E, até aquele sábado de sol abafado, eu ainda acreditava que bastava amar para ser amada de volta. Acordei cedo, como sempre faço. Preparei os brigadeiros enrolados à mão, com um granulado colorido, igual ao que fazia para os meus filhos quando eram pequenos. Coloquei tudo com cuidado numa bandeja, coberta com pano de prato de crochê. Presente da minha mãe, que partiu há mais de 20 anos. Vesti minha melhor blusa florida, ajeitei o cabelo e peguei o ônibus das 9h, equilibrando os doces no colo como se fossem um tesouro. A casa do meu filho mais novo ficava em um condomínio novo, desses com muro alto e interfone que fala. Quando cheguei, vi balões azuis na garagem, uma piscina inflável montada e uma mesa de presentes já cheia. Respirei fundo, sorri e toquei o interfone. Foi minha nora quem abriu o portão. Estava maquiada, vestida de festa, com aquele sorriso que só aparece quando tem gente olhando. "Oi, dona Elsa", disse, dando um passo para o lado, sem me tocar. "Pode entrar." Entrei. Na sala, meu filho falava com um casal de amigos, rindo alto. Não me viu de imediato. Quando notou, veio até mim, beijou meu rosto apressado. "Mãe, que bom que veio. A senhora trouxe alguma coisa?" Levantei a bandeja com os brigadeiros. Fiz com carinho. "Como nos aniversários de vocês?" "Ah, que legal. Coloca lá na cozinha. A Maria te ajuda." A tal da Maria era a moça contratada só para servir. Eu caminhei até a cozinha tentando não me sentir deslocada. Os cheiros da comida industrializada. Os salgados ainda congelados sobre a pia. Tudo tão diferente do que eu conhecia. "Dona Elsa?" Ouvi a voz atrás de mim. Era minha nora. "A senhora pode colocar os docinhos ali. Mas cuidado com a travessa, tá? A gente tá com pouco espaço." Assenti. Ela virou de costas, já chamando outra pessoa. Comecei a ajeitar os doces com cuidado na bandeja maior. Nisso, estiquei o braço para pegar uma faca. Queria cortar o papel alumínio. Foi quando ela voltou num tom mais seco. "Ah, não precisa se preocupar com isso, viu? Na verdade, se a senhora puder esperar na sala, é que, com muita gente aqui, acaba atrapalhando." Atrapalhando. A palavra me atravessou como uma lâmina sem ponta, que não corta, mas arranha fundo. Fiquei parada com a faca na mão, tentando sorrir. Mas algo dentro de mim começou a descer, como uma cortina se fechando por dentro. "Claro, me desculpe", sussurrei. Voltei para a sala, mas não consegui me sentar. As crianças corriam, os adultos conversavam. Ninguém olhava para mim. Nem meu neto veio me abraçar. Ele estava ocupado com o palhaço contratado. Eu, que tantas vezes embalei aquele menino no colo, agora era só mais um enfeite esquecido num canto da festa. Subi as escadas devagar, como quem procura ar. Entrei no quarto de hóspedes, o único lugar que ainda guardava meu cheiro. Fechei a porta, me sentei na beirada da cama e abri a gaveta da cômoda. Ali estava, o envelope bege, com o nome Mãe, escrito à mão. A caligrafia era de André, meu filho mais velho. Ele me deixou essa carta poucos meses antes de partir. Um acidente bobo, uma curva mal feita. Desde então, guardei aquilo como quem guarda uma parte do próprio corpo. Por que levei o envelope à festa? Nem eu sabia direito. Algo me dizia que o momento chegaria. E naquele instante, com a palavra atrapalhando ecoando na cabeça, eu soube. Era agora. Segurei o envelope com as duas mãos. Respirei. Lembrei do dia do enterro, do choro preso, do abraço que nunca veio do meu filho mais novo, da decisão que tomei ali. Proteger a última vontade de André. Ele confiou em mim. E agora, eu precisava honrar isso. Levantei, caminhei até a porta. Ouvi as risadas, os gritos das crianças, a música infantil repetitiva. Desci os degraus com calma.
No meio da sala, todos pareciam congelados por um instante. Talvez pela minha expressão, talvez pelo envelope na mão. Com licença! Minha voz saiu mais firme do que imaginei. Antes de cantarem o parabéns, eu preciso falar uma coisa. Minha nora franziu a testa. Meu filho já vinha na minha direção, pronto para impedir. Mas eu levantei a mão e ele parou. Isso aqui... Levantei o envelope. Eu guardei por 15 anos. Foi a última coisa que meu filho André me deu. Silêncio. Um casal se afastou. Uma tia sussurrou algo, mas eu continuei. É uma carta. E nela, ele me pediu algo. Algo que eu não cumpri ainda. E chegou a hora. Todos olharam. Até o palhaço parou. Eu vou ler. E depois, vocês fazem o que quiserem com isso. Abri o envelope. Minhas mãos tremiam. Mas minha voz não falhou. Mãe, se você estiver lendo isso é porque algo deu errado. Eu sei que vivi do meu jeito e que não dei muitas explicações. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Eu tenho um filho. O nome dele é Samuel. Ele mora com a mãe dele. E não leva meu sobrenome. Mas é meu. E eu queria que ele soubesse disso um dia. Mais que isso, queria que ele soubesse que teve uma avó que se importou. A última frase me fez engasgar. Use o que eu deixei com você para garantir isso. Nem que seja só para ele saber que foi amado. Fechei o papel. Olhei em volta. Eu não quero brigar. Não quero confronto. Mas hoje, eu deixo de pedir licença para existir nessa casa. E fui para o quarto, pegar minha bolsa. É difícil explicar o que é carregar o silêncio de alguém que não está mais aqui. A ausência do André tem som. Um som que só eu ouço. No vazio dos cômodos. No cheiro da camisa que nunca lavei. No envelope amarelado que passou anos escondido no fundo da gaveta. André era meu filho mais velho. Nasceu do meu ventre. Mas parecia ter nascido com alma de velho. Observador, calado, intenso demais para estar a idade que tinha. Quando era pequeno, desenhava o tempo todo. Casas, árvores, pessoas. Nunca me esqueço de um desenho em que ele fez a gente. Eu com o avental, ele sentado na janela. Escreveu embaixo: Minha mãe é casa. A última vez que ele me chamou de mãe foi num bilhete. Ele nunca foi de palavras ditas, mas escrevia com o coração sangrando. Aquela carta foi a última parte viva dele que me restou. O acidente foi chamado de fatalidade. Um domingo à tarde, uma curva molhada. Uma moto que derrapou. A polícia disse que foi rápido. Eu não quis saber detalhes. O que me restava saber? Que ele não voltaria, que não atenderia mais minhas chamadas, que não responderia minhas mensagens que diziam: Tô com saudade, filho. O velório foi pequeno, seco. O pai dele, meu marido, não derramou uma lágrima. Chorava por dentro, talvez, mas dentro demais. Meu filho mais novo, Marcos, ficou ao lado da esposa o tempo todo. Não me abraçou. Disse apenas: Ele fez escolhas, mãe. Agora, já era. Já era. Como se o irmão fosse um pneu furado. Foi naquela mesma noite, após todos irem embora, que encontrei a carta. Estava dentro de um livro de poesias do Leminski, que André tinha me emprestado, e nunca pediu de volta. Eu só abri por hábito, por saudade, e lá estava o envelope. Mãe, em letras firmes. Li e reli umas 10 vezes. Ele dizia que tinha um filho, Samuel, que a mãe era uma moça com quem ele viveu por pouco tempo, mas que ficou um laço, que ela não quis contato, e que ele, por respeito, se afastou. Mas sabia que o menino existia, e queria que, de alguma forma, um dia, ele soubesse de onde veio. Na carta, André dizia que havia deixado uma quantia comigo. Eu sabia qual era. Ele sempre dizia que guardava parte do salário para um futuro incerto. Eu achava graça. O futuro chegou mais cedo do que ele imaginava. Guardei aquilo em silêncio. Por medo? Talvez. Por respeito? Com certeza. Mas no fundo, eu sabia que minha família, aquela que restou, jamais aceitaria ouvir o nome Samuel sem levantar um muro. Eles não suportavam lembrar de André. Depois que ele se foi, o mundo pareceu girar só para Marcos. A esposa dele engravidou no ano seguinte. Gabriel nasceu
e virou o novo sol daquela casa. Tudo passou a girar ao redor dele. E eu fui me tornando sombra. No começo ainda tentava. Levava sopa quando a Nora estava de resguardo. Costurei fraldas de pano. Fiz questão de montar o berço com minhas próprias mãos. Mas havia sempre um olhar, um jeito de dizer obrigada, que mais parecia: isso aqui não é mais seu lugar. O tempo fez seu trabalho. Minha presença virou formalidade. Meus conselhos foram dispensados. Meus doces não combinavam com a decoração da festa. E pouco a pouco, fui aceitando ser invisível. Só não sabia que o buraco da invisibilidade cavava também por dentro. Certo dia, uns 3 anos depois da morte do André, tentei conversar com Marcos sobre Samuel. Perguntei se ele lembrava de uma moça chamada Vanessa, nome mencionado na carta. Ele desviou os olhos. Mãe, sério que a senhora vai mexer nisso agora? Não é mexer, é reconhecer. Ele tinha um filho. Tinha nada, mãe. Ele nem assumiu. Isso aí é invenção sua. Aquela frase doeu mais do que qualquer outra. Depois disso, calei. Guardei o envelope na gaveta. Empurrei o assunto para dentro do peito, junto com as outras memórias que não cabiam mais em voz alta. Comecei a visitar um grupo de costura, só para ocupar a cabeça. Fiz voluntariado em uma escola da igreja. Mas toda vez que via Gabriel correndo pela casa, lembrava que havia outro menino, em algum lugar, crescendo sem saber quem era o pai. E isso me comia por dentro. No aniversário de 5 anos do Gabriel, levei um carrinho de madeira feito à mão. Escrevi o nome dele no fundo. Ele abriu o presente, olhou e disse: "Isso é velho." A Nora riu. Meu filho riu também. Eu sorri. Mas foi aí que senti. Não era mais riso. Era desistência. Depois disso, deixei de tentar agradar. Continuei indo às festas, porque ainda me importava. Mas comecei a ir mais leve, sem esperança, como quem cumpre um papel que já sabe que não lhe cabe mais. E mesmo assim, guardei a carta. Durante 15 anos, aquele envelope foi meu segredo mais pesado e mais sagrado. Ele era meu elo com o filho que me viu como casa. E por mais que tentassem me desmobilizar, me calar, me deslocar, eu sabia. Uma hora a verdade bate à porta. E naquele sábado abafado, com brigadeiros rejeitados e olhares que pediam silêncio, a porta finalmente se abriu. Desci as escadas com o envelope entre os dedos, sentindo o peso invisível que ele carregava. A sala parecia um palco em câmera lenta. As vozes misturadas, as crianças correndo, os pais com seus copos de refrigerante. Tudo ficou abafado, como se o tempo se curvasse ao que eu prestes a fazer. Na mesa, o bolo do Gabriel ainda estava intacto, com a vela azul em formato de número 7, esperando ser acesa. A decoração era de super-heróis, mas o verdadeiro poder, ali, estava no que eu carregava nas mãos. Eu parei no meio da sala, de frente para tudo e todos. Com licença. Minha voz saiu clara. Eu mesma me surpreendi. Alguns rostos se viraram. Outros continuaram suas conversas como se eu fosse apenas mais uma avó prolixa, prestes a contar uma história fora de hora. Mas continuei. Antes de cantarem o parabéns, eu preciso falar uma coisa. Meu filho, Marcos, já se movimentava em direção a mim. A Nora levantou as sobrancelhas. Um casal cochichou alguma coisa. Ninguém esperava que eu interrompesse. Ninguém esperava que eu tivesse algo a dizer. Eu não costumo me impor. Nunca fui dessas. Sempre achei que amor se prova no cuidado silencioso. Mas hoje eu vou falar. Levantei o envelope. Esse papel aqui foi guardado por 15 anos. E foi escrito pelo André, meu filho mais velho. Meu menino que vocês raramente mencionam. Silêncio. Um gole de refrigerante parou no meio do caminho. Até a trilha sonora infantil pareceu diminuir. Ele me escreveu essa carta antes de partir. E nela fez um pedido. Um pedido que guardei como quem guarda a última respiração de alguém amado. Abri o envelope. As dobras estavam macias de tanto serem abertas e fechadas. As palavras já eram parte de mim. Mas naquela tarde, eu as deixaria tocar outras pessoas. E comecei a ler.
Mãe, se você estiver lendo isso, é porque algo deu errado. Eu sei que vivi do meu jeito e que não dei muitas explicações. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Eu tenho um filho. O nome dele é Samuel. Ele mora com a mãe dele. E não leva meu sobrenome. Mas é meu. E eu queria que ele soubesse disso um dia. Alguns olhares se cruzaram. Uma mulher ao fundo levou a mão à boca. Meu neto, Gabriel, me olhava como quem não entende, mas sente que algo importante está acontecendo. Mais do que isso, queria que ele soubesse que teve uma avó que se importou. Minha voz falhou 1 segundo, mas continuei. Use o que eu deixei com você para garantir isso. Nem que seja só para ele saber que foi amado. Fechei a carta. O que ele me deixou não foi dinheiro. Foi responsabilidade. Foi amor, em forma de pedido. Meu filho me encarava com a mandíbula travada. A nora segurava o braço dele, dizendo baixinho: "Agora não. Espera ela terminar." Mas eu já estava terminando. Durante 15 anos, guardei essa carta. Fui chamada de atrapalhadora, deslocada, exagerada. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, estou dizendo o que tenho a dizer. E se isso arruína a decoração da festa, que assim seja. Parei. Olhei para cada rosto presente. Ninguém disse uma palavra. Ninguém aplaudiu. Mas ninguém me mandou calar. Agora, vocês podem cantar o parabéns. Coloquei o envelope sobre a mesa, ao lado do bolo, e subi para o quarto. Fechei a porta e me sentei na beirada da cama. O coração batia forte. Não de medo, de alívio. Ali, naquele instante, soube que algo em mim tinha mudado. Eu não era mais sombra. E mesmo que ninguém ali admitisse, todos ouviram, todos souberam. A verdade não grita, mas quando dita com firmeza, ela ecoa por muito tempo. A porta do quarto se fechou atrás de mim como quem encerra um livro. Não bati, não chorei. Só sentei na cama, olhando para as paredes familiares, decoradas com lembranças que nunca foram minhas. Uma cortina bege, uma almofada com estampa de coruja. Aquelas eram escolhas da minha nora. Eu sempre fui visitante ali, nunca parte. O envelope, agora aberto e exposto sobre a mesa da sala, parecia irradiar uma luz invisível. Ele tinha feito o que eu nunca consegui: forçar todos a me ouvirem. Não como mãe, sogra ou avó, mas como mulher que carrega uma história que ninguém quis ouvir por anos. Ouvi passos no corredor, toques leves na porta. "Mãe!" Era Marcos. Demorei alguns segundos para responder. Quando abri, ele estava com o rosto tenso, braços cruzados. Atrás dele, o corredor vazio. "A senhora precisava mesmo fazer isso hoje?" A pergunta veio sem raiva, mas com um tom de reprovação embutido, como se eu tivesse derramado vinho no tapete branco da família. "Eu esperei 15 anos. Hoje foi a primeira vez que vocês estavam todos no mesmo lugar. E eu achei que talvez ouvissem." Ele abaixou os olhos, coçou o queixo. "Não é sobre ouvir. É que tem hora para tudo. Quando seria a hora certa para lembrar do seu irmão?" Silêncio. O tipo de silêncio que sempre me acompanhou depois da partida de André. "Mãe, você tá magoando o Gabriel. É aniversário dele. Ele é só uma criança. Eu também sou só uma mãe. Uma mãe que foi diminuída em todas as festas dele. Uma avó que foi chamada de atrapalhadora na cozinha. E hoje finalmente falei por mim. Não peço desculpas por isso." Ele suspirou, se afastando um pouco. "A Eliane, ela acha que talvez seja melhor a senhora descansar um pouco na sua casa. Ficar uns dias sozinha. Pra pensar." Soltei um leve riso, não de ironia, mas de quem já ouviu aquilo antes. "Eu já pensei demais. E não vou embora por sugestão. Vou porque escolhi." Ele me olhou surpreso. Pela primeira vez, talvez, sem saber o que dizer. Fechei a porta. Abri o armário do quarto e peguei minha bolsa. Coloquei minhas roupas dobradas, sem pressa. Peguei meus documentos, meu hidratante, um livro de poesia. E, por fim, retirei da mala um pequeno porta-retrato com a foto do André, aos 10 anos, abraçado num cachorro que ele encontrou e nunca mais devolveu. Olhei para a foto. Toquei o vidro. Sorri.
Desci as escadas com a bolsa no ombro. A festa já estava desmontada. As bexigas murchando. O bolo coberto por filme plástico. Os copos sendo recolhidos por uma moça de uniforme. Eliane nem me olhou. Estava ocupada com o celular. Meu filho fingia falar com alguém na varanda. Gabriel brincava com os presentes no chão. Quando me viu, correu até mim. Vó, a senhora já vai? Ajoelhei devagar. Vou, meu amor. Mas volto para te visitar, se você quiser. Que isso? Apontou para a foto na minha mão. É o tio André. Ele também te ama, mesmo de longe. Gabriel sorriu. Uma criança não julga histórias que não conhece. Apenas sente. Beijei sua testa, me levantei e saí pela porta da frente. Na rua, o sol da tarde já começava a descer. Peguei o ônibus com a mesma mala que levei quando cheguei, mas com outro peso. Pela primeira vez, ela não estava cheia de expectativas. Só de mim. Desci 2 estações depois, em um bairro mais antigo, e caminhei até a casa de Dona Zuleide, uma amiga da igreja, viúva como eu, que sempre me dizia: aqui em casa tem um quarto esperando quando você cansar de ser escanteada. Bati palmas no portão. Elza! Ela abriu o sorriso. O que houve? Cansaço, Zuleide. Só isso. Vim descansar onde me vem. Ela não perguntou mais nada. Apenas abriu o portão. Um gesto tão simples, mas que significou tanto. Naquela noite tomei banho quente. Vesti uma camisola limpa e me sentei à mesa com uma xícara de chá. Zuleide me observava em silêncio. E quando terminei, ela disse apenas: tá com os olhos mais calmos, sabia? E estavam. Depois me deitei e olhei para o teto branco, liso, neutro. Pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem a sensação de estar ocupando espaço demais. Faz 3 meses que me mudei para a casa da Zuleide. 3 meses em que voltei a cozinhar sem pressa, a cuidar de plantas, a ouvir passarinhos em vez de passos duros no corredor. 3 meses em que não precisei pedir licença para existir. A rotina aqui é simples. Acordamos cedo, tomamos café olhando para o quintal. Às vezes vamos até a feirinha da esquina, compramos frutas maduras, conversamos com gente que chama a gente pelo nome. Gente que pergunta se tá tudo bem e espera pela resposta. O quarto que Zuleide me deu é pequeno, mas tem uma janela grande. À tarde, a luz entra com delicadeza, como se me abraçasse. Coloquei um vaso de violetas sobre a cômoda. As flores já estão desabrochando. Tenho me dedicado a escrever um caderno de memórias. Comecei pelo André. Depois vieram histórias da infância do Marcos, do meu casamento, da minha juventude que quase esqueci. Mas principalmente escrevo sobre Samuel. Mesmo sem tê-lo conhecido ainda, quero que ele saiba quem eu sou. Que ele saiba que teve uma avó que nunca o ignorou. Entrei em contato com a mãe dele. Demorei semanas até criar coragem, mas mandei uma carta. Simples, respeitosa, contando sobre André, sobre o que ele queria. Disse que não buscava nada, só um café, uma conversa, uma chance. Ela respondeu, curta, mas gentil. Disse que precisava de tempo. Eu entendo. Ela tem o direito de não querer reabrir portas antigas. Mas só o fato de ter respondido já foi mais do que esperei por anos. E foi por isso que ontem, pela primeira vez, vi Samuel. De longe. Estava jogando bola no parque, ao lado de uma mulher de cabelos presos. Devia ser a mãe. Não me aproximei. Fiquei sentada no banco de madeira, observando. Ele tem o mesmo jeito do André quando corre. Cabeça baixa, braços soltos, olhar concentrado. Meu coração disparou, mas não chorei. Não havia tristeza ali, só gratidão. Saí do parque sem me apresentar. Ainda não era hora, mas eu sou paciente. E agora sou livre também. Não corro mais atrás de lugar em mesa alheia. Construo meu espaço, mesmo que sobre chão de terra. Marcos me mandou uma mensagem há alguns dias. Fria, objetiva. Espero que esteja bem. Gabriel perguntou da senhora. Li, respirei e não respondi. Não por raiva, mas porque, dessa vez, eu queria que ele sentisse o silêncio. O mesmo que me cercou por tanto tempo. Vou responder um dia sim. Mas quando tiver algo que venha de dentro, não da obrigação,
Hoje comprei sementes de girassol. Plantei no quintal da Zuleide. Enquanto afundava os dedos na terra, pensei: por que esperei tanto tempo para voltar para mim? Talvez seja assim mesmo. A gente passa uma vida tentando ser aceita em lugares que não nos cabem, até entender que paz não é estar incluída, é estar inteira. À noite, abri o caderno de memórias e escrevi uma última frase para mim mesma. Por muito tempo, me deixei apagar. Hoje sou chama que ilumina quem precisa. E isso basta. Fechei o caderno, apaguei a luz e dormi. Em paz, em mim.